Boa noite, aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan. Estamos aqui na igreja de Interlagos, hoje é dia 21/4/2023 e agora são 8 horas da noite. Nós estamos aqui na igreja de Interlagos, que fica perto aqui do autódromo. Quem quiser conhecer, fica à vontade. Vocês podem nos procurar que a gente vai conversar, não tem problema nenhum. Nós estamos também hoje transmitindo a Escola da Doutrina Bíblica. E hoje nós vamos falar de doutrina bíblica, que é uma coisa muito importante para o nosso crescimento do cristão. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, você pode nos encontrar lá. Lá também você vai encontrar um botãozinho chamado Ao Vivo, que fica aqui em cima, e ali você pode participar dos cultos com a gente. Também tem os nossos horários de culto. Nós temos o nosso principal culto no domingo às 18 horas e nas sextas-feiras às 20 horas. Venha participar conosco. Se você entrou aqui no canal do YouTube, então você pode estar assistindo uma gravação. Temos várias gravações, você pode ouvir, comentar, mandar mensagens para a gente, tirar dúvidas, fica à vontade, tá bom? Nós temos também o Facebook, temos o Instagram. Temos um canal de comunicação que é o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. Você pode passar suas dúvidas e se comunicar conosco através desse canal. Fique à vontade, tá bom? Gravamos todos os cultos, então você fica à vontade para assistir o nosso canal no YouTube. Uma pequena oração agora, e aí eu vou passar a palavra para Eliette, tá bom? Fecha seus olhos, mesmo que você esteja ouvindo a gravação. Deus querido, Deus amoroso, Pai eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, te amamos e te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, nos abençoado. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe agora com a tua palavra, com a tua mensagem, esclarecendo o teu povo, para que ninguém seja confundido. Te louvamos pela vida da Eliette, abençoa a casa da Eliette, a família da Eliette. E, Senhor, abençoa todos aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem agora. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Eliette, é com você. Boa noite, irmãos. Glória a Deus por esse dia, né? Feriado. Alguns de nós, né, descansaram, outros não, mas estamos aqui, né? A proposta desses cultos de doutrina, irmãos, é nos aprofundarmos um pouco na palavra de Deus, porque temos também, alternadamente, às sextas-feiras, o culto do Alicerce Bíblico, onde o pastor Hélio divide conosco estudos sobre as bases do Evangelho. Então, é uma coisa muito interessante também. Mas a doutrina são alguns pontos que nós estamos analisando, estudando da Bíblia, que enriquece muito a nossa comunhão com Deus. Porque muitas vezes a pessoa ela tem dúvidas que vão surgindo durante a vida espiritual dela, e muitas dessas dúvidas não são respondidas, não são sanadas. E o interessante, o mais interessante, o mais importante é você entender o porquê de muitas coisas na Bíblia. É muito interessante isso, irmãos. Tanto para alicerçar nossa fé, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra, como para você poder evangelizar uma pessoa, né? Hoje estava aqui uma pessoa que estava pintando aqui uma porta, e aí eu comecei a conversar com ele falou que ele estava desviado da igreja, né? Então, aí eu aconselhei ele a voltar para a igreja e também, logicamente,
Eu falei do nosso culto também, né? Se ele não quiser ir na igreja dele, tem o nosso culto online, né? E aí eu falei para ele assim, Deus é bom, não é? Ele falou, lógico que é. Deus é perfeito. Sim. E como Deus, sendo perfeito, ele fez um homem imperfeito, ou ele fez o homem imperfeito, né? Perguntei para ele. Falei, nós somos a imagem e semelhança de Deus? Ele falou, somos. Falei, então, Deus é bom e o homem é pecador. Como é que explica isso? Então, irmãos, isso que a gente vai falar sobre esse assunto hoje, né? E eu acho que é interessante, porque qualquer pessoa, filho da gente, pode fazer essa pergunta, né? Mãe, a senhora é crente? O pai, você é crente? E como que o homem, as pessoas são imperfeitas e Deus é perfeito? Ele fala que o homem é feito à imagem e semelhança. Quer dizer, não é só imagem, é semelhança também. Esse culto, irmãos, esse estudo bíblico, eu coloquei o nome de Imagem 2, porque tem outro culto em nosso site, se você for no canal do YouTube, colocar lá na busca, né, Igreja de Interlagos, e for em vídeos, tem vários vídeos, como o pastor Hélio falou, e tem um lá, se você quiser ver, tá, imagem, simplesmente isso, um estudo que eu fiz. E aí, se você quiser ver o outro também, porque a gente tentou explorar argumentos diferentes sobre a imagem, né? Porque, logicamente, vamos confrontar a imagem do homem e a imagem de Deus e explicar por que existem essas nuances tão importantes, né? Essas diferenças tão importantes entre a imagem do homem e a imagem de Deus, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Gênesis 9:6, que, irmãos, como vocês estão acostumados, ver tudo que a gente fala, a gente tem respaldo bíblico, porque o assunto que a gente fala é um assunto demasiadamente polêmico, tá? A Bíblia também fala que Jesus falava por parábolas e existiam mistérios na Bíblia. Então, nem tudo na Bíblia está muito claro. Então, Gênesis 9:6 fala assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Quer dizer, você matou, você vai morrer. É olho por olho, dente por dente, né? Aqui, se você ler o contexto todo, é sobre a história de Noé. E o que eu quero chamar mais a atenção, irmãos, é o que vem depois do ponto e vírgula. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aí começa a nossa dúvida, né? Somos a imagem de Deus. E por que somos tão ruins, né? Eu acho que ninguém se acha bom nessa altura do campeonato, né, irmãos? Ninguém se acha o perfeito, o bonzinho, o benigno, né? Bom, quando em Gênesis 3:22, se o pastor quiser voltar, Gênesis 3:22, que existe um diálogo que a igreja secular, a igreja evangélica, a igreja católica, diz que é da Trindade, né? Gênesis 3:22 fala assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí ele continua dizendo, né, que o homem vai ser expulso do Éden. Então, o que eu quero chamar a atenção, irmãos? Eis que o homem é como um de nós. Nós quem? Seria a Trindade? Mas se você pensar bem, o Espírito Santo só foi derramado
depois que o Espírito Santo não foi derramado antes vamos dizer assim, da ressurreição de Cristo. O Espírito Santo foi derramado após a ressurreição de Cristo. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado e subido da morte, se Jesus não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não viria até nós. Então, não dá para se explicar em trindade essa história, eis que o homem é como um de nós. Na verdade, irmãos, esse nós está se referindo a divindades ou anjos. Tá? Então, nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus Pai. Nós somos feitos à imagem e semelhança daquele que nos criou. Quem que nos criou? Os anjos, ou os Elohims de Jeová, né? Aí já começa outra celeuma, outra dúvida, que na verdade não é dúvida, são temas conflitantes com o que a gente está acostumado, irmãos. O que acontece? Aprendemos desde cedo que Jeová é o Pai. Só que quando a gente vai ver as obras são opostas, né? Então, Jeová, ele tem uma proposta que não tem nada a ver com o Pai, né? Por quê? Porque Jeová é um Deus guerreiro, o Pai é um Deus misericordioso, Jeová deu a lei para massacrar o povo, o Pai deu Jesus para nos livrar da lei, Jesus é benigno, o Pai é benigno, né? E Jeová é um Deus beligerante, tá? Então, aqui eu não estou fazendo um reflexo, uma antítese entre Deus e o homem, não, eu estou fazendo entre o Pai e Jeová, porque para nós, o Pai e Jeová são deuses diferentes. São um não tem nada a ver com o outro, um é o oposto do outro, né? Então, irmãos, agora vamos focalizar quem é Deus, tá? E saber quem é o homem para dizer o homem é imagem e semelhança de Deus. Se ele for imagem e semelhança, ele tem que ter as mesmas características, certo? Então, agora a gente vai fazer um bate e volta sobre a imagem de Deus e a imagem do homem. Então, não é mais a imagem de Jeová e a imagem do Pai, que também são opostas. Tá? Então, a gente nós vamos nos deter agora nas qualidades, nas características, no modo de agir, irmãos. Porque quando você fala em imagem de uma pessoa, é exatamente isso. É o modo de agir da pessoa, é a qualidade, é o defeito da pessoa. Só que como a gente vai falar de Deus, Deus não tem defeito, Deus tem características, tem qualidades, né? Bom, primeira coisa, eu queria que a gente fizesse assim um exercício das características de Deus. Você pode até pensar, quando você pensa em Deus, em que você pensa? Né? Qual é a característica que mais sobressai de Deus para você? Então, eu coloquei aqui algumas para vocês verem as características que são realmente de Deus. Né? Primeira coisa, Deus é justo. Né? Deus está envolto de justiça, né? Segunda coisa, Deus é santo, tá? Tem vários versículos que falam, né? Sede santos em toda a vossa maneira de viver, se referindo a nós. Porque tem um outro versículo que depois desse que fala, sede santos porque eu sou santo. Tá?
Então, está em 1 Pedro 1, 15 e 16. Sede santo porque eu sou santo. Então, uma característica de Deus. Primeiro, ser justo. Segundo, ser santo. Terceiro, ser benigno, ser verdadeiro. Quarta característica, ou quinta, ser único. Só existe um Deus. Um Deus verdadeiro só existe um. Apesar que 1 Coríntios 8,5, não precisa de abrir, pastor, fala que há muitos deuses e muitos senhores. Deus verdadeiro só tem um. Isso aí é muito interessante. Se alguém estiver anotando, é 1 Coríntios 8,5, fala assim, olha, tem muitos deuses, muitos senhores, mas o Deus verdadeiro é um só, né? Então, qual outra característica de Deus, irmãos? Ser eterno, né? É uma característica que muita gente busca, né? Ter vida longa, né? Porque a morte, irmãos, é uma coisa muito difícil da gente enfrentar. Independente do tipo de religião da pessoa, a morte é difícil, não é uma situação fácil, né? Então, o único que tem a imortalidade é o Deus verdadeiro, né? Isso está em 1 Timóteo 6,16, tá? Se o pastor quiser abrir, pode abrir também, só para a gente ler juntos. Então, a gente já viu várias características do Pai, né? Ser justo, ser santo, ser benigno, ser verdadeiro, ser único. Agora a gente vai ver ser eterno, em 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Então, está se referindo a Deus. Só ele tem a imortalidade. Então, só a quem ele conferir a imortalidade que terá a imortalidade, né? Porque ele tem esse poder. Outra coisa interessante, Deus é espírito. Deus, irmãos, a característica de Deus não ocupa lugar em um corpo mortal, né? Deus é espírito, isso também está escrito na Bíblia, está em João 4,24, não precisa de abrir também, pastor, que fala que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso aí quer dizer que você não vai adorar a Deus com batuque, com dança, com comida. Isso aí não é maneira de você adorar a Deus. Você vai adorar a Deus em espírito, tá? Algumas igrejas têm dança, ou pode ter até louvor com batuque de bateria, que me incomoda um pouco, mas jovens gostam. O propósito disso, irmãos, não é louvar a Deus, nem dança não é louvar a Deus. O propósito disso é evangelismo, tá? Por isso que a gente, às vezes, tem que tolerar, né? Tolerar algumas igrejas com danças, é evangelismo, é o jovem se entrosando na igreja, outro jovem vem achando bonito, eu vou nessa igreja. Aí ele aproveita, vai ver a dança e já ouve a palavra, tá? Não que aquela dança vai agradar o Pai, que isso é carne, tá? A gente tem que adorar a Deus em espírito, né? Não também com comida, isso aí tem muito em, por exemplo, essas oferendas, né, que se fazem para esses demônios, né, com comidas, né, e também não agrada a Deus. Deus é espírito, né? Então eu tenho que adorá-lo em espírito, né? Então vocês veem que Deus não tem nada a ver com os sentimentos humanos, né? Outra coisa, Deus é amor. A gente, irmãos, no máximo pode ter amor, tá? Uma pessoa que é muito boa, né? Muito bondosa, ela pode ter amor. Agora, Deus, além dele ter amor, dele conferir amor, ele é amor. A gente não consegue nem conceber o que exatamente é isso, né? Mas é a expressão máxima do amor, ele exala amor, certo? Deus, ele é misericordioso e é benigno, né? Deus é perfeito, Deus é imutável, né?
ele é santo, como eu já falei, né? Como eu disse, ele fala, sede santos, porque eu sou santo, né? Eu já falei para vocês. Se alguém estiver anotando, está em 1 Pedro 1,16. Outra característica de Deus, tudo isso, irmãos, está ligado à imagem de Deus. Tem 3 características que muita gente fala, que Deus é onisciente, é onipotente e é onipresente. E tem gente que às vezes não sabe direito o que é isso, eu vou explicar, tá? Onisciente é que Deus sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe tudo o que aconteceu e o que vai acontecer. Ele é onisciente. Nenhum ser humano consegue isso, né? Nem chega perto disso. Deus é onipotente. O que isso quer dizer? Ele pode todas as coisas. Ele tem o poder infinito. E Deus é onipresente. O que quer dizer que é onipresente? Além de ele estar presente aqui, todos os momentos da minha vida ele vai estar presente, ele está presente em todos os lugares simultaneamente. Olha que coisa interessantíssima. Ele é onipresente, ele pode estar presente em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, essas características estão longe das características humanas, né? Outra característica de Deus, ele pode agir independente de qualquer coisa, ele pode agir independente de qualquer opinião, de qualquer circunstância, de qualquer situação. Ele é independente de tudo, né? Isso tem a ver com a sua onipotência, né? E a sua onisciência também tem a ver com a sua presciência, ele sabe o que vai acontecer, né? E aí as pessoas falam assim, mas se Deus sabe o que vai acontecer, por que ele não impede tanta desgraça que acontece aqui no mundo? Né? Por que ele não impede o avião cair? Por que ele não impede a criancinha de nascer aleijada? Né? Sabe o que acontece, irmãos? Esse mundo, ele é regido por Jeová. Ele não é regido pelo Pai. E Jesus deixou muito claro isso. Deus está na luz inacessível, o seu reino não é deste mundo. O Deus das nações, o Deus do ouro da prata, o Deus da guerra, o Deus que deu a lei, o Deus dos anjos, o Deus da natureza, não é o Pai. Então, tudo que acontece nesse mundo, desde o terremoto até a criancinha que nasce aleijada, isso aí tem a ver com Jeová. Jeová é o Deus que rege esse mundo. Existe uma exceção. Se a pessoa estiver com Cristo, com sua vida, com Jesus Cristo, aí o que vai acontecer com a vida dela está mais atrelada à vontade de Jesus, à vontade de Deus, Pai, e não à vontade de Jeová. Tá? Mas mesmo assim, nós temos a nossa carne que perece, que adoece. Vamos seguir o curso natural. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele se preocupa muito mais com as coisas eternas do que com as coisas efêmeras. Tá? Porque nesse mundo nós temos aflições. Imagina, esse mundo com aflições, a gente tem que viver aqui 300 anos. Eu não quero ficar doente, então eu quero viver 150 anos aqui. Já pensou, a gente fica aqui na Terra tendo aflições todo esse tempo? Não é fácil, irmãos. Eu acho que antigamente era muito mais fácil de viver que agora. Agora nós temos políticos altamente corruptos. A gente tem um mundo que está sendo governado por dominadores globais, que a gente nem sabe quem é, que tem os testas de ferro, como o Macron, o Biden, né? A gente é vigiado quase o tempo todo, por internet, por celular, por rede social, por cartão de crédito, tudo que a gente faz, existe informação em algum lugar. A religião está se deteriorando cada vez mais, né? Então, a maioria dos jovens não querem mais saber de Deus.
né? Tem até apresentadora aí falando que a Bíblia tem que ser mudada, né? A que começa com X, o nome. Então, é uma vida muito cheia de tribulação, sem falar, e principalmente nas tribulações e perseguições que a igreja está sofrendo e que muitos cristãos em muitos países ou corrente comunista ou corrente muçulmana estão sofrendo perseguições atrozes, pagando com suas vidas, né? Então, será que era interessante a gente ficar tanto tempo assim nesse mundo aqui, cheio de aflições, regidos por Jeová? Que Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, né? Então, talvez seja até bom, né? A maioria das pessoas que vivem bem, que vivem bastante, dos 80 aos 100 anos, estão deixando esse mundo, né? Então, irmãos, vimos todas essas características de Deus, né? Deus é perfeito, Deus é benigno, Deus é onisciente, Deus é santo, Deus é infinito, Deus é imortal, né? Qual característica dessa o homem tem? Né? Então, vamos ver as características do homem, né? Primeira coisa, irmãos, em Eclesiastes 7:20, se o pastor quiser abrir, Eclesiastes 7:20, já começa uma coisa bem desagradável do homem, que não é uma característica de Deus. Então, a gente fica pensando, mas o homem não é imagem e semelhança de Deus, né? Eclesiastes 7:20 fala assim: na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Olha, qual era a sentença de Jeová para o homem? Pecado. O homem é ser pecador. O homem só consegue sair do pecado, irmãos, através de Jesus Cristo. Porque aí o homem tem um novo nascimento. Outra característica muito importante e quando eu falo homem, é homem, mulher, criança, tá? É o gênero humano. É ser uma característica muito importante, irmãos, eu acho, é ser ciumento. E esse ser ciumento já começa a englobar ser egoísta. E esse ser egoísta quer dizer que ele não tem bondade nem benignidade, que ele quer tudo para ele, né? Olha, já começa a se chocar frontalmente com as características de Deus, né? Outra coisa, o homem ele é extremamente limitado, né? Ele é limitado tanto no ponto de vista do entendimento, como da vida, ele é mortal, o homem é mortal, né? Nós só vamos alcançar a imortalidade, irmãos, no mundo vindouro, né? Então, a Bíblia fala que a nossa vida é como erva, né? E quem já está ficando velho, ou quem está velho, e olha para trás, pensa, nossa, como passou rápido, realmente, a vida é como erva, né? Outra coisa, outra característica muito presente no homem, o homem, muitas vezes, irmãos, não estou falando que é geral, mas muitas vezes, ele é enganador, e por outro lado também ele é enganável, não sei se existe essa palavra, né? Outra coisa, o homem, ele é imperfeito, né? E se ele quiser ser muito perfeito, aí ele pode até entrar numa psicose daquela perfeição, né? Então, o homem é imperfeito. Às vezes a gente quer ajeitar uma coisa, ajeitar outra, mas pensa, nossa, por que eu fiz isso, né? E às vezes a gente acaba se arrependendo. Outra coisa, o homem é injusto. Por isso que a gente não deve ficar julgando os outros, irmãos. Às vezes é inevitável a gente fazer algum juízo de algumas pessoas, mas o homem é injusto, porque ele não consegue enxergar todos os ângulos. Ele olha um ângulo da situação, que às vezes convém para ele, ele faz um julgamento. E às vezes não tem nada a ver com a realidade aquele julgamento, né? E, como eu disse, o homem tem a sua matéria perecível,
né? Envelhece e morre, vira pó. O homem é mortal. Lembra que eu falei que Deus é mortal? Então, como é que nós somos filhos à imagem e semelhança do Pai se somos tão diferentes, né? Outra coisa interessante, irmãos, que também é muito frequente, a gente lida muito com isso, a gente se decepciona muito com as pessoas. Lembra que eu falei, Deus é imutável, Deus não muda. Deus Pai não muda. Quem muda é Jeová, Deus Pai não muda. E Deus não há mudança nem sombra de variação. Mas o homem muda, né? Eu queria só dar uns exemplos para uma situação que vocês, logicamente, vocês sabem que é muito famosa na Bíblia. É a situação de Judas, né? Judas, ele era um discípulo de Jesus, ele era muito chegado a Jesus, né? Eu acho que os outros colegas tinham tanta confiança nele que deixaram ele tomando conta das finanças do grupo, né? Aí o que ele fez? Ele traiu todo mundo, mudou, né? Pedro também. Pedro achava que ele era o melhor discípulo, que ele era o que amava mais Jesus, que ele nunca ia trair Jesus, né? Aí bastou o galo cantar 3 vezes, né? Ele se sentiu um pouco acuado num ambiente que não era controlado por ele, né? Ele começou a praguejar e negou Jesus 3 vezes. Então, vocês veem como o homem é mutável. Até eu queria dar um exemplo também, irmãos, que é de uma pessoa na Bíblia que Paulo gostava muito dele, né? Ele se chamava Demas. Isso está em Filemon 1:23, só para vocês, assim, para a gente exemplificar, ilustrar, né, como as pessoas mudam, né? Até Paulo, né, se decepcionou com esse amigo dele, o Demas, Filemon 23. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Jesus Cristo. Verso 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, o que Paulo falou assim? Olha, Demas é meu cooperador, é meu chapa, é meu amigo, ele luta comigo, ele evangeliza comigo, né? Então, esse Demas que foi saudado por Paulo, né? Dizendo que ele era o cooperador. Agora, eu queria que o pastor fosse em 2 Timóteo 4:10, para a gente ver um desdobramento do que aconteceu com Demas, né? 2 Timóteo 4:10, isso. Porque Demas, Paulo falando, né, novamente, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente, que era uma outra pessoa, né, para a Galácia, e Tito para Dalmácia. Então, a gente vê, né, como as pessoas mudam, né, como as pessoas são mutáveis, né? Mas Deus não, irmãos, Deus não muda. Por isso, por essa razão, a Bíblia prova muito que Jeová não é o Pai, porque Jeová, ele muda muito, né? Então, é um argumento, assim, fortíssimo, a imutabilidade de Deus, né? Então, o que nós vimos? Que todas as características que refletem a imagem de Deus não tem nada a ver com as características da imagem do homem, né? Quando Deus fez o homem, irmão, só colocando um parênteses aqui, queria que o pastor abrisse em Gênesis 1:26, que eu acho muito interessante isso, tá? O Gênesis 1:26, quando é falado que nós somos feitos à imagem, né, de Deus. E disse Deus, e esse Deus, irmãos, em Gênesis 1, são Elohims, tá? Inclusive na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia original, nós já mostramos várias vezes aqui, tá?
que esse disse Deus, disse os Eloís, tá? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, fala tanto aqui, olha, ser feita a imagem de Deus, a imagem de Deus. Irmãos, isso é uma prova também que esse Deus era um Deus corruptível, era um Deus que pecava, era um Deus que mentia, que não é o Pai, porque nós somos feitos à imagem desse Deus aqui, de Gênesis 1. Aí, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Verso 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e de toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E olha que interessante, irmãos, aqui no verso 29, é interessante que esse homem feito aqui, ele foi feito macho e fêmea. E Adão primeiro foi criado um macho, e depois veio a fêmea. Adão tinha uma proibição de não comer da árvore que estava no meio do jardim. E esse homem poderia comer de toda a árvore. Dá a impressão que esse homem, que foi criado aqui em Gênesis 1, 27, tem mais a ver com aqueles homens das cavernas, os Pithecanthropus erectus, os nomes de Neandertal, que isso aí, irmãos, é provado que eles existiram, né? Tem muito jeito de que eles tinham também de poder comer qualquer coisa. Logicamente, irmãos, depois de Adão, ele teve os filhos, os netos, foi até Noé. E Noé teve o dilúvio. E Noé era descendente direto de Adão. E além de Noé e sua família, todos morreram. Então, indiretamente, somos descendentes de Adão. E não daqueles homens abrutalhados, vamos dizer assim, né? Então, quando o Deus fez esse homem, né, que tinha domínio sobre todas as árvores, foi criado homem e mulher, fala que ele descansou, né? Ele criou todas as coisas e descansou. Esses são os Elohims que criaram, né? Porque o pai mesmo não se cansa, né? Agora, esses Elohims aí, eles se cansaram e tiveram que descansar. Irmãos, por que a gente está falando isso? Porque isso é muito importante para dar entendimento para a palavra, tá? E a própria Bíblia fala que a sabedoria de Deus está oculta em mistérios, tá? Se você quiser saber onde está, não precisa de abrir, pastor, está em 1 Coríntios 2, 7. Tá? Então, se a sabedoria de Deus está oculta em mistério, não é essa história que é contada para a gente que o pai criou o homem, né? E aí depois o pai deu a lei para condenar o homem, e depois essa lei era muito ruim, teve que vir Jesus Cristo morrer por causa de uma lei ruim que o pai deu. Vocês veem que não dá sentido, né? Então, a sabedoria de Deus está oculta em mistérios. Tem muitos mistérios na Bíblia que a gente vai acabar sabendo, analisando com profundidade, né? Então, irmãos, Adão foi um homem especial, foi um homem que foi colocado, restrito, num jardim chamado Jardim do Éden. E esse homem restrito, ele foi escolhido para que dele tivesse uma geração especial
que adorasse a esse Deus. Por isso que na Bíblia fala que foi conferido a Adão um sopro divino, que realmente não é um sopro de boca, tem mais a ver com gases intestinais, né? Com flatos. E foi conferido a Adão uma espiritualidade que talvez aqueles homens abrutalhados, que foram criados antes, macho e fêmea tinham sido criados, talvez eles não tivessem essa espiritualidade, né? Adão, então, ele era diferente dos outros homens, né? Tanto assim, irmãos, que quando fala em Gênesis 1, 27, coloca de novo lá, pastor, Gênesis 1, 27, que é interessante, e está falando que Deus criou o homem, né? Gênesis 1, 27. Só para a gente acompanhar, irmãos, para vocês verem como é interessante, que fala assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, que, assim, na visão de muitas pessoas, isso aqui seria o primeiro homem antigo, lá, o homem das cavernas, né? Bem antes de Adão, né? Porque antes de Adão, logicamente, já tinha gente, porque senão, com quem casou Caim, né? Criou, o verbo criou Deus. Em hebraico seria al-sal, tá? Que quer dizer criar do nada. Bom, agora eu queria que o pastor fosse em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7, irmãos, fala assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aqui o verbo em hebraico é bem diferente, né? Formou ial izar, né? Quer dizer que ele formou de algo, né? Não é ou criou do nada, né? Então, irmãos, é interessante isso, porque o homem foi feito à imagem e semelhança, um homem sem, vamos dizer, sem autonomia, né? Um homem que parece que ele poderia comer de qualquer árvore, né? Então, existe uma coisa diferente entre o homem criado em Gênesis 1, 27, que criou do nada, e o homem de 2:7, que é formado a partir do pó. Aí, esse outro homem é um homem que era espiritualizado, era um homem que recebeu, então, aquele sopro divino, tá? Era um homem diferente daquele homem criado em Gênesis 1, 27, né? Então, irmãos, esse homem criado pelos anjos, tá? Presta bem atenção, esse homem criado pelos anjos, ele é um homem que ele tem uma espiritualidade que foi conferida pelo sopro divino, e ele tem uma carne, né? Ele é como se fosse um animal espiritualizado, né? Tanto assim que Eclesiastes 3:8, se o pastor quiser abrir, eu acho bom, para a gente ter um entendimento, como o homem era visto no Velho Testamento, né? Está bem definido em Eclesiastes 3:18. Tá? Fala assim, isso, Eclesiastes 3:18. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Então, aqui está dizendo, olha, você vai ser provado para você ver que você não é nada, né? Você é como animal. Verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa, como morre um, morre o outro, todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade,
todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Então, irmãos, a gente vê que realmente o homem sem Cristo não tem valor nenhum, né? Além de a gente não ter nenhum atributo divino quando a gente nasce, que a gente já viu, a gente é comparado com animais, né? Então, o que a gente pode compreender disso, irmãos? Que anjo, que muitas vezes é venerado, é adorado, é cultuado. Anjo não é um ser feito para ser colocado no lugar de Deus, né? Então, em Salmos 8,4, e se o pastor puder abrir, Salmo 8,4, fala também isso. Se nós somos a imagem e semelhança dos Elohims, né? E os Elohims são anjos, e anjos não têm nenhum valor, deve ter algum lugar na Bíblia também falando que anjo peca, né? Tá. Então, o Salmo 8,4 fala assim: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizesse do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, irmãos, a gente vê que o homem não tem um sobressalto de valor, ou o anjo não tem um sobressalto de valor. Tanto assim que a Bíblia fala, porque Deus não perdoa os anjos que pecaram. Então, o anjo peca também. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança dos anjos. Fisicamente, pode ser que, lógico, vai ter um corpo, vai ter uma carne, fisicamente, vai ter uma mente, um espírito. Mas o anjo, ele não tem nenhum valor que justifique ele ser adorado como Deus, né? Tanto assim que no Velho Testamento, quem operava milagres eram os anjos, e no Novo Testamento, quem opera milagres é o Espírito Santo. Você vê que interessante, irmãos? Então, a Bíblia, inclusive, diz que nós vamos julgar os anjos. Então, existe uma importância muito grande nesse juízo, né? Vamos julgar os anjos. Então, irmãos, só para a gente já ir caminhando para o final, a gente sabe pela Bíblia que Jesus veio revelar o Pai, tá? Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, né? Então, Jesus veio revelar o Pai, está em João 1, 17 e 18. Se eu quero revelar o Pai, se eu quero ver o Pai, para eu poder pensar assim, não, como que eu vou descobrir como que é a imagem de Deus, né, do Deus Pai? É eu conhecer a Cristo, né? Então, um dia até os discípulos perguntaram, foi Filipe falou, mostra-nos o Pai para que a gente saiba quem ele é, né? E Jesus falou, olha, você está tanto tempo comigo, você não viu que eu reflito o Pai, né? Você não viu isso, né? Eu reflito o Pai. Se você me vê, você vê o Pai. Como é que você fala, mostra-nos o Pai? Você tem que olhar para mim. E isso é muito importante, irmãos. Quem quer refletir a glória de Cristo tem que estar com Cristo. Tem que estar refletindo a glória do Pai, né? E quem tem as mesmas obras, Jesus fala, você tem que crer que eu estou no Pai, o Pai está em mim, porque as obras são as mesmas, né? Olha que interessante, irmãos. Então, o que a gente chegou à conclusão? Deus tem características que o homem comum não tem, logo não foi o Pai que fez o homem. Nós somos imagem e semelhança de anjos, de Elohims, e não de Deus. E esses anjos e Elohims também têm o nome de Jeová, que não é o Pai. Então, nós não somos imagem e semelhança de Deus Pai. Nós somos imagem e semelhança de anjos. Olha, irmãos, isso aí é muito difícil da gente entrar no nosso entendimento, né? Por quê? Porque tem vários deuses? Sim, há vários deuses.
há muitos deuses e muitos senhores, né? A Bíblia fala. Então, irmãos, o que é importante a gente experimentar no nosso coração, na nossa vida, né? É transformação de imagem. Então, eu fui criada por um ser pecaminoso, eu fui criada por um ser volúvel, eu fui criada por um anjo que às vezes pecava, né? E a única maneira de eu ter uma transformação para eu poder entrar no reino de Deus é através do revestimento de Cristo. É através de uma vida nova. É através de uma troca de identidade. A minha identidade não tem mais nada a ver com esse mundo, a minha identidade tem a ver com Cristo, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 3:8, porque quando a gente vai ter uma nova identidade, quando o Espírito Santo está na gente, as coisas mudam, irmãos. Então, Colossenses 3:8 fala assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, irmãos, a imagem que me criou é outra, não é mais a imagem de Jeová, não é mais a imagem daqueles Elohims, não é mais a imagem de anjos. Eu sou de outro agora, porque eu me vesti de Cristo, eu me despi do homem feito por anjos, que era pecador, que era ciumento, que era ruim, que era egoísta, e eu me vesti de uma outra imagem, que é a imagem de Cristo, que reflete a imagem do Pai. Por isso que fala, olha, eu sou outro, nasci de novo, aquele lá era o velho homem criado por Jeová, não era o homem criado por Cristo. Então, irmãos, tem gente que fala, não, mas Jesus, ele nasceu de Maria, Maria foi coberta pelo Espírito Santo, e Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Quem é o pai de Jesus? Né? Jesus, nós já vimos que ele reflete a glória do Pai, mas o Pai, irmãos, não pode fazer carne, porque carne é uma coisa corrupta e corruptível. A carne mesmo, aqui, o músculo, a pele, o osso, isso vai se desfazer, irmãos. Isso envelhece e vai se desfazer. O Pai não pode criar. Agora, Jeová, sim, porque Jeová é o Deus de toda a carne. Isso está em Jeremias 32:27. Jeová é o Deus de toda a carne. Por isso que Jesus acabou nascendo no ventre de uma mulher que foi coberta, que foi fecundada pelo Espírito Santo de Jeová. O Espírito Santo do Pai só veio aqui para a Terra depois que Jesus ressuscitou. E Jesus falou, olha, eu tenho que subir, porque se eu não subir, o Espírito Santo não desce. Porque o Espírito Santo é como se fosse Jesus aqui, irmãos. Aí não podia ter dois Jesuses aqui. Entenderam? Então, o Espírito Santo só veio quando Jesus subiu. Né? Então, irmãos, a gente vê que Jeová tem uma característica de guerra, ele é zeloso, ele é ciumento, ele é vingativo. Jesus não tem nada disso. Então, a natureza de Jesus não é a natureza de Jeová. Então, logo, Jesus, espiritualmente, ele tem a ver com o Pai e não com Jeová. E a vida inteira de Jesus, ele refletiu o amor do Pai, as obras do Pai. Por isso que quando Jesus estava na cruz, a carne dele estava morrendo, logo Jeová o abandonou, porque a carne de Jesus pertencia a Jeová. Isso que Jesus falou, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus morreu.
E Jesus ressuscitou com outro corpo, glorificado. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. E esse corpo glorificado podia passar paredes, podia ser palpado, sim, podia ser palpado, tá? Porque isso daí, irmãos, eu não sei como é que vai ser, a Bíblia não explica como que vai ser essa glorificação do corpo. Tá? Se vai ser uma transformação molecular, se é um outro tipo de matéria, a Bíblia não fala isso, e não precisa da gente saber. A única coisa que a gente precisa saber é que a gente tem que estar com Cristo para ter uma nova vida, né? Para ter uma nova vida, para ter a natureza divina em nós, né? Então, Jesus, na cruz, foi abandonado pelo Deus da carne. Mas logo ele entregou o Espírito ao Pai. Pai, eu te entrego o meu Espírito. E pela ressurreição dos mortos, Jesus se torna o Filho de Deus, né? Se torna o Filho de Deus. Isso está em Romanos 1:4. Se o pastor quiser abrir, que tem muitas pessoas não entendem esse versículo, irmãos. Mas esse versículo quer dizer assim, olha, ele morreu e ressuscitou pelo Espírito do Pai. E ressuscitou. Dessa maneira, ele se torna filho de Deus, tá? Que Jesus morreu sem pecado, né? Então, Romanos 1:4 fala assim, declarado filho de Deus em poder, tá? Ele foi declarado quando? Quando tinha o espírito de santificação e pela ressurreição dos mortos. Então, é que a frase está invertida, a frase devia ser assim, pela ressurreição dos mortos, segundo o espírito de santificação, Jesus foi declarado Filho de Deus, tá? Então, ele se torna Deus nesse momento. Ah, irmãos. Então, eu trouxe essa palavra hoje para vocês, tá? Para vocês nunca mais terem dúvidas que quem fez o nosso corpo mortal, carnal, corruptível, não foi o Pai, foram os Elohims. E que para nós sermos filhos de Deus, não basta ter nascido nesse mundo, né? Para sermos filhos de Deus, temos que nascer de novo, deixar o velho homem e, através do batismo, sermos revestidos com o Espírito Santo e nos tornarmos um novo homem. Aí sim eu vou falar, eu sou filha de Deus. E não só pelo fato de ter nascido nesse mundo. Porque quando um homem e uma mulher nascem nesse mundo, trazem toda a bagagem dos Elohims, dos anjos, que talvez querem usar o corpo das pessoas para eles brincarem, para sentirem prazer, para se vingarem. Então, irmãos, muita gente, elas são como que instrumentos de anjos. Isso a gente não pode permitir na nossa vida, né? De ser instrumentos de demônios, instrumentos de anjos, né? Para eles terem sensações através da pessoa. Isso aí a gente vê muito esses cultos de corporação, de espíritos malignos, né? E a gente não pode permitir isso, irmãos. A gente tem que ter uma transformação de vida, um revestimento através de Cristo para nos tornarmos filhos de outra pessoa, não dos Elohims, não de Jeová, mas filhos do Pai, através de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, essa palavra que eu trouxe para os irmãos. Se você gostou do vídeo, passa para outra pessoa, que você vai se tornar um evangelista com essa ação. Amém? Deus abençoe, irmãos.